Estamos nesse trimestre estudando a vida de Paulo. Cada lição ela é um desafio para nós compreendermos o primeiro e o maior teólogo do cristianismo. Ele não é somente o primeiro, ele é o maior teólogo do cristianismo. Nos seus 12 ou 13 livros, dependendo aí de como as pessoas veem o livro de Hebreus, Paulo ele expressa como o cristianismo deve se estruturar, como deve ser o nosso funcionamento com o mundo que nós vivemos hoje. Na lição de hoje, o título dela já demonstra o que o autor quer falar a respeito de como Paulo via essa questão primordial para nós nos relacionarmos e vivermos esse mundo tão complicado, tão contraditório. O cristianismo é uma contracultura? O cristianismo ele está agindo como contracultura no mundo perdido? Vamos começar por etapas. Vamos definir primeiro, como dizia o meu professor do seminário, Dr. Reinaldo Purim, ele dizia que tudo primeiro devia definir os termos. Ele chegava com as mãozinhas batendo no ombro, porque ele já era mais idoso, quase 90 anos, quando nos deu aula, e ele disse, defina os termos, defina os termos. Para ele, quando a gente defina os termos, você está a dimensão do que aquele termo quer significar. O que é cultura? Em sociologia, cultura é tudo que o homem faz. A música, o teatro, a língua, a maneira de dançar, a maneira de se alimentar, a maneira de construir a cidade. Tudo que o mundo faz, tudo que os homens constroem é cultura. Aí o seguinte, carnaval é cultura? Claro que é. Uma festa dessas malucas aí, que são feitas nas periferias da cidade, com aqueles bailes malucos, aquilo é cultura? É claro que é. E aí, vamos dizer, xingar palavrão é cultura? É claro que é uma maneira do povo se expressar. Agora, de repente, nós precisamos nos posicionar a partir do princípio. Cultura é tudo que um povo faz. Agora, tudo que um povo faz é bom? Tudo que um povo faz vale a pena? Tudo que um povo faz deve ser o nosso compromisso? Quando nós aceitamos a Cristo, nós entramos num grande conflito entre o que a cultura apresenta e o que a palavra de Deus apresenta. No livro Cristo e Cultura, de Richard Niebuhr, ele procura determinar, dar esse delineamento dessa grande crise que nós passamos quando nos convertemos. As coisas velhas se passaram. Que coisas velhas? Coisas da cultura, que eram nossos costumes. Em Barra do Piraí, tem um grupo chamado de pagodeiros, que eles são, eu estou esquecendo o nome deles propriamente, mas eles eram pagodeiros do mundão. Eles se converteram e fundaram um grupo de pagode dentro, acho que é Pragode o nome do grupo, né, de God, de Deus em inglês, é Pragode, fizeram uma jogada com a palavra pagode e pragode. Esse grupo na Segunda Igreja Batista de Barra do Piraí se dedicou a falar de Cristo nas periferias da cidade. Eles têm um caminhão que fica no estacionamento da igreja em Barra do Piraí, e esse caminhão sai com esses pagodeiros, eles vão para as periferias da cidade de Barra do Piraí, e ali apresentam a palavra de Deus através do pagode. Pagode é cultura. Tudo que uma cultura faz me agrada? Não. Mas tudo que nós fazemos é cultura. Então aquele grupo, ele determinou que vai evangelizar usando uma linguagem musical que todo mundo conhece. Então eles estão utilizando da cultura, de um dos aspectos da cultura musical popular, para falar de Cristo. Estão errados? Em absoluto. Em absoluto. Se você for nos cultos africanos, nas comunidades da África, onde se fala da graça de Cristo, lá eles pegam, dançam horas, dançam e cantam. Nas igrejas batistas dos negros dos Estados Unidos, é um culto magnífico, com danças, com expressões corporais. Aí você diz, por que isso? Porque eles misturaram traçados da cultura africana com os traçados da cultura do mundo ocidental, que foi o cristianismo, e usando tudo isso, eles fizeram uma nova forma de se manifestar. O grande ponto fundamental que está em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, perdoe-me, eu vou ler para vocês aqui, para nós termos uma boa situação do que Paulo quer dizer. Ele diz assim, portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus
que vocês ofereçam os seus corpos a Deus, que eles sejam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo que faz e que pensa. E assim vocês aprenderão da experiência própria e boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo quer dizer? Você se converteu? Tem que haver mudança. Essa mudança, a metanoia, né, que é mudar, não é uma mudança de 360 graus, porque uma mudança de 360 graus é mudar para continuar do mesmo jeito. É uma mudança de 180 graus. Eu era de um jeito e agora eu sou de outro, porque Cristo entrou na minha vida. Então o que eu fazia antes, as coisas velhas se passaram, as coisas agora são novas. Eu preciso ter uma nova forma de viver. Isso é que nós chamamos então de nossa visão na contracultura. Toda vez que houver conversão, vai haver uma profunda crise interior de conteúdo espiritual, mas também de conteúdo cultural. Né? Você gostava de carnaval, não vai mais a carnaval. Aí você vai para os retiros espirituais. Você gostava de dança, aquela dança funk, você não vai mais fazer isso. Por quê? Porque você agora não sente mais falta, porque você foi transformado. Então você mudou. Você tinha uma linguagem pervertida, falava palavrão, xingava, gritava com os outros. Agora você não faz mais, porque você é uma nova criatura. Se enquanto isso não ocorrer realmente, não houve mudança. Então, quando nós nos convertemos, nós agimos com uma contracultura nesse mundo. Nós somos mudando, nós estamos aí para mudar o mundo, só que é com um caráter pacífico, com um caráter doce. O cristianismo é essencialmente uma experiência doce de viver. Vale a pena viver com Cristo. Quanto mais a gente se torna crente e cristão em Cristo, mais puro, mais simples, mais santo, mais santificado, mais doce, mais fácil de conviver nós nos tornamos. Isso é que Paulo está falando nessa carta de Paulo, depois vocês da carta de Romanos, capítulo 12, e em Efésios, capítulos 4, 17 até o fim, depois o capítulo 5 até o versículo 21. Esse aí é a forma como a lição de hoje quer dizer: nós precisamos viver uma nova vida com Cristo. Que Deus abençoe vocês. Eu acho que eu fiz uma síntese. Se vocês entenderam, que bom. Se tiverem qualquer dúvida, pode me procurar, e aquilo que eu puder ajudar a vocês, eu estou aqui para que nós possamos crescer espiritualmente e conhecer que todos nós, no dia que nos convertemos, passamos por uma crise cultural. Alguns costumes temos que deixar, porque a coisa agora é diferente. Nós temos uma nova vida em Cristo Jesus.